Olá a todos, meu nome é Ryan e é um prazer ter você aqui. Eu vou fazer o possível para que esse tempo que você dedica me assistindo seja extremamente bem aproveitado. Sem mais delongas, hoje falaremos sobre Mowgli. Mowgli é uma das animações mais antigas da Disney, mas é engraçada porque ela é baseada nas obras de Rudyard Kipling, só que se você assistir Mowgli exatamente agora, sem nunca ter visto, você vai perceber que é uma animação fluida. Então você assiste, ela parece uma animação nova, sabe, jovem. O ritmo é rápido, os diálogos são inteligentes, sabe? E nós somos apresentados a Mowgli, o menino lobo. Lembrando, tá? Nós falaremos sobre Mowgli, a animação. Não falaremos sobre o filme de 2016. Não falaremos sobre ele, mas sim sobre a animação. E eu vou te contar a verdade do porquê eu quis fazer um vídeo sobre Mowgli. Cara, tem muita coisa escondida ali. Então nós temos a água, né? O fogo dos homens. Porque os macacos, eles querem o fogo dos homens. Por que o Mowgli, ele não quer ser um menino de verdade? Por que ele não quer ir para a Vila dos Homens? Eu fui assistindo, eu falei, caramba, cara, não, tem que falar sobre isso. E decidi então fazer esse vídeo. Vamos do início. Mowgli é aquele menino que ficou órfão por conta de um acidente e caiu ali na floresta e teve os seus cuidados por Bagheera, a pantera. Ao longo do tempo ele é guiado por Bagheera, ele precisa entrar na alcateia de lobos, porque o Bagheera ele não consegue cuidar de fato do Mowgli, aí depois ele tem que sair da alcateia dos lobos por conta do tigre Shere Khan, e depois disso ele é aliciado pelo Khan, a cobra, e esse é o enredo do filme. Só que aqui a gente já vai subir um pouquinho. Cara, é um menino que é cuidado por uma pantera, que precisa sair por conta de um tigre. Então, se a gente pensar realisticamente, isso não existe. Mas o que será que o criador, o que será que eles quiseram falar por conta disso? O que será que representa o tigre, a pantera, o próprio Mowgli, o fato dele ser órfão, sabe? O que será que isso representa? Agora nós vamos avançar um pouco, nós vamos passar dessa camada de animação e vamos para uma camada de internalização, no momento em que a gente percebe, cara, é impossível uma criança ser criada por uma pantera, é impossível uma pantera conhecer um urso, é impossível esse urso dançar, então a gente começa a pegar o que representa a selva, o que representa o lobo, o que representa o menino lobo. A gente vai pegar tudo isso e começar a desmontar, destrinchar aqui no vídeo. Vamos começar por antes. O autor Rudyard Kipling, ele ficou famoso fazendo esses contos, essas fábulas, essas histórias, e a mais famosa dela foi Mowgli, o Menino Lobo, em 1894. Só que a gente não pode esquecer que o autor era de origem da Índia. Então, ele pegou todos os conceitos hindus, ele pegou toda aquela religião, ele pegou todas aquelas histórias, aquela cultura e foi colocando nesse mixer de uma forma que tem alguma coisa ali escondida. Eu achei extremamente interessante. Além disso, ele passou parte da sua vida na Inglaterra, onde ele foi jornalista, onde ele conheceu pessoas, onde, sabe, ele escreveu essas histórias. Então, particularmente, como ele bebeu dessa fonte dupla, porque ele tinha a cultura indiana, hindu, e também tinha a cultura da Inglaterra, aquela cultura mais, sabe, tecnológica, aquela cultura um pouco mais avantajada. Então é possível dizer que ele bebeu um pouco das duas fontes e pegou o melhor de ambos os lados. E é por isso que Mowgli foi esse sucesso nas animações pioneiras, né? O nome Mowgli, ele não tem um significado. Inclusive, quando foi perguntado, o autor disse realmente que o nome Mowgli não tinha um significado muito pensado, mas significa sem pelos, ou sarnento, ou até mesmo sábio. Agora nós vamos avançar um pouco, né? Na visão junguiana, a selva é esse meio infantil, essa transição de maturidade, de infância para maturidade. Então, é esse meio fantasioso em que surgem animais, e esses animais se comunicam na psique da pessoa, sabe? Aquele processo de individuação, o processo dela saber quem é ela mesma. Só que a criança, ela começa a fantasiar todas essas coisas para de fato descobrir quem ela é. Isso na visão junguiana. Então a selva, de fato, vai ser esse lugar de imaginação, de criatividade, de esperteza, de autoconhecimento, de fantasia, sabe, de infância. Agora, a Terra dos Homens, de fato, ela não seria um lugar.
seria como se fosse um limiar entre a selva e um estado de consciência. Então, a Terra dos Homens, na verdade, é uma nova etapa da vida de Mowgli, onde ele teria que ter responsabilidades, onde ele teria que amadurecer, encontrar alguém para estar contigo, lutar para comer. Então, todas essas necessidades. A Terra dos Homens, para ele, simboliza isso, a responsa mesmo, né? Chamar para o peito e a responsa. Quando o Mowgli ele se vê na necessidade de crescer, começa essa insegurança, começa essa batalha dentro dele, ele tem que lutar, ele tem que lutar. E agora começa a ficar interessante, porque nós finalmente entendemos, já começamos a entender o significado do Bagheera. O Bagheera, ele é o cara que começa narrando a história do Mowgli e funciona como uma espécie de guia. Na visão junguiana, Bagheera vai ser uma espécie de sombra, né? Vai ser o cara que vai estar com o Mowgli ali, guiando, mas nem sempre junto, porque o Mowgli ele tem que fazer as escolhas dele, mas ele vai estar sempre ali na cola, na cola. Então o Bagheera ele funciona como um arquétipo do guia, sabe? Do mestre, daquele que está junto. E isso vai ficar claro ao longo do filme. E começa a ficar um pouco mais interessante, porque Bagheera, o significado do nome, pela etimologia hindu, Bag vai simbolizar tigre. Então Bagheera é aquele cara, aquela pantera que é parecida com um tigre. Esse é o significado do nome. Então a gente pega isso, a gente pega essa pantera que é parecida com um tigre e pega a grande ameaça de Mowgli, que sempre foi o Shere Khan, que também é um tigre. Pronto, nós temos uma única pessoa, uma única incorporação, um único arquétipo guiando Mowgli. Então, tanto a ameaça do Shere Khan, também a ameaça de que Mowgli tem que crescer, e aqui o Bagheera que é o guia, levando ele para esse amadurecimento. Então, o Mowgli tem que amadurecer de qualquer forma. Se ele não amadurecer por bem, o tigre pega ele. Isso tudo dentro da cabeça dele. Acabou o vídeo. Literalmente é isso. Se você quiser, pode curtir, compartilhar e adeus. Não, brincadeira. Na verdade, tem mais algumas coisas. Entenda por que eu coloquei isso logo no início. Mas na verdade, isso é sério e até um chamado. Você tá gostando? Você sabia dessas coisas? Alguém já tinha te contado que Bagheera é a mesma coisa que Shere Khan? Isso é uma coisa nova? Ou você não dá a mínima pra Mowgli? Pode falar a verdade. Me conta a verdade. Me conta aqui nos comentários. Mas eu tenho um pedido. Antes de sair ou continuar nesse vídeo, que eu espero que você continue, curta. Sabe, compartilha para umas 2, 3 pessoas que você sabe que gosta de filmes e filmes. E se você tem mais curiosidades, quer acompanhar as notícias dos novos lançamentos, corre lá no meu site www.ryanrosa.com.br. Inclusive é um prazer ter você aqui, mas se você não curtiu aqui, oficialmente você é meu inimigo. Não, brincadeira. Curte o vídeo, compartilha mais uma vez e saiba que eu faço isso com uma dedicação imensa. Então é roteiro, é o cenário, é parar, fazer a gravação e é tudo isso. Então saiba que é dedicado a você. Agora voltando, o nome Shere Khan, ele vai ter o Shere, que simboliza tigre, e Khan, que simboliza ali chefe, o senhor dos tigres. Então o Shere Khan, ele tem esse lado mais forte, esse lado mais positivo. Enquanto Bagheera, que é parecido com um tigre no nome, ele vai simbolizar a noite. Então, um simboliza a noite, a lua, enquanto o outro vai simbolizar o sol. Então, o Shere Khan, ele é a coragem, a destreza, ele tá ligado ao plexo solar, né? Ao chakra do plexo solar. Ele é o instinto, o sol, de fato, né? A materialização, a ameaça, sabe? A força, a vontade. Então, tudo isso tá acontecendo dentro do Mowgli. É ele se descobrindo, é ele realmente, cara, se conhecendo, vendo essa energia subindo. Então a grande ameaça do Shere Khan é isso, sabe? Uma hora ou outra ele vai ter que crescer. Isso é uma coisa que acontece comigo, com você que está assistindo, com os nossos pais e vai continuar acontecendo depois da gente também. A grande máscara que o Mowgli tinha criado ali no filme é justamente a alcateia de lobos que ele começa a sua vida. Porque o arquétipo do lobo, ele vai ser esse cara que ele trabalha sozinho, o lobo solitário, sabe? O instinto feroz, o cara que quer ir na selva. E a gente vai ver isso ao longo do filme. Ele fala, eu não quero ir ali pra Terra dos Homens, eu não quero. E ele vai fugir de todo mundo, e ele quer viver sozinho, e ele é peitudo, ele vai pra frente. Ou seja, ele tem a coragem, mas ele também tem aquela máscara que ele mesmo criou por si. Muitas das vezes, pelo fato de ter perdido os pais muito cedo,
Muitas das vezes a gente não sabe, mas o fato é de que ele tem isso com ele, e essa é a verdadeira máscara dele, né? Ele sem aceitação. Ao decorrer do filme, Bagheera vai guiar ele, vai estar junto com ele e eles vão ser ameaçados por K, a cobra. E aqui eu achei bem interessante porque dá para fazer um comparativo também até com a PNL, né? A programação neurolinguística. No momento em que K o enrola e ele entra nesse estado de transe, é como se ele estivesse acessando pelo transe o seu mais íntimo, o seu estado mais subconsciente. Então é como se ele adentrasse justamente na sua própria sombra por um processo de hipnose. Isso aqui realmente existe, tá? Isso aqui não é nenhuma miragem ou algo inventado, tá? Isso realmente existe. Esse processo de hipnose pela PNL é feito de forma científica, né, com pessoas preparadas para isso, onde a pessoa ela vai acessar os seus receios, os seus medos, ou até mesmo as suas seguranças, as verdades, as mentiras, ela vai ver tudo com esse equilíbrio. Então, o momento em que ele encontra K, a cobra, é como se fosse uma porta aberta, sabe? E a partir daí vai começar a jornada dele dentro da floresta. Então, assistindo assim, você fala, caramba, olha o que está acontecendo com o Mowgli. Além disso, a gente também pode fazer um comparativo um pouco mais espiritual da coisa, né? Como é uma cobra? Novamente a cobra. Inclusive, se você quer saber sobre o simbolismo real, veja o meu vídeo de pecadores, onde eu começo a falar um pouco sobre a cobra e o simbolismo real dela. Cara, a cobra é muito interessante porque vai simbolizar justamente isso, né? O processo kármico, a evolução, a cobra comendo o próprio rabo. Mas também, como o criador é hindu, com certeza tem um limão espremido ali com a Kundalini. E a Kundalini ela vai representar justamente isso, né? Uma serpente que se eleva da base da coluna e que vai fazer com que esse processo de individuação seja feito, né? Com que a evolução de verdade seja feita, com que a consciência suba e resplandeça, né? Basicamente é isso. E, cara, é muito divertido, porque no momento em que a cobra resplandece, então ela vai sair daquela sombra do Bagheera e ela vai se elevar até o sol. E o sol é o Shere Khan, então isso é fenomenal, fenomenal. Só que se você não assistir isso ligado, você vai ver só uma animação. E é uma das animações mais antigas da Disney, e é por isso que é fantástico. Eu simplesmente achei isso fantástico. E essa transição vai ficando mais interessante, porque ele vai encontrar os próximos animais depois da fuga dele, vai ser os elefantes, e os elefantes eles são gigantescos, né? Essa força terrestre ao peso, ao pesado, sabe? Então isso faz sentido, é como se essa sombra do início da cobra, da ponta da cobra, fosse pesado, então ele começa a questionar quem sou eu, o que eu estou fazendo, onde eu estou. Mas também, por ser de cultura hindu, pode simbolizar até mesmo Ganesha, né, que é uma das deidades vindas ali da Índia. Então, tem esse comparativo também. Inclusive, a energia do elefante é necessária para que esse processo de se autoconhecer não seja destrutivo, porque se a energia ela vem muito forte, não tem uma âncora para descer, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba surtando, explodindo, e tudo isso acaba acontecendo. E isso não pode acontecer. Então, por isso que temos essa energia pesada, densa. Quando essa energia do Mowgli começa a fluir, vai ser a primeira briga dele com Bagheera. Então, vai ser o primeiro momento em que ele vai dar um basta no Bagheera e vai correr ali para a floresta sozinho. Lembrando do significado da floresta, né? Que é imaginação, criatividade. Só que o mais legal disso tudo é que ele vai conhecer o Baloo. Então, justamente na imaginação, na criatividade, nessa infância, nessa floresta mesmo, ele começa a ver que, por mais que tenha a maturidade e a responsabilidade, e o tigre tá chegando e vai pegar ele de qualquer jeito, tem um urso. E um urso que, sabe, só quer fazer o necessário. E é uma espécie de jogo com a transição também do Simba lá em Rei Leão. Porque o Simba, ele vai encontrar o Timão e o Pumba e eles vão falar, Hakuna Matata, deixa a vida levar. Então, é uma espécie também de negação, mas uma negação leve. Isso já mostra um pouco da índole do Mowgli, isso já mostra um pouco do caráter, isso já mostra um pouco da ameaça do tigre. Então, isso é impressionante também, vendo por esse ponto.
O nome Balu vem do hindu Balu e simboliza justamente isso, um urso, tá? Nada muito surreal. Só que o urso é esse animal feroz, instintivo, grande, peludo e literalmente, sabe, tem essa ferocidade, esse lado animalizado. Mas ao mesmo tempo é grande, protetor e hiberna. No momento de hibernação, ele entra em uma gruta, em uma caverna e adormece. Só que o que tem de maior assim nesse momento de sono? A sombra. Então, é como se, por mais que seja feroz, grande, ele ainda está dormindo. Então, essa transição, sabe? E é o primeiro momento em que Bagheera, ele vai sair um pouco, vai se distanciar, mas a sombra ainda tá lá. A sombra ainda tá com o Mowgli, tá ali, sabe? Na espreita, assistindo. Essa sombra, por mais que seja grande, né, e feroz como um urso, pode simbolizar alguns temores, alguns receios. Pode simbolizar algum trauma que o Mowgli tenha tido, sabe? Aquele problema, sabe? De crescer sozinho, de precisar fazer tudo sozinho, sabe? Da ausência dos seus pais. E aqui é um grande alerta, né? Um grande alerta. Para você que está assistindo esse vídeo, de fato, né? Você mesmo ir se autoconhecer, saber quais são os seus medos, temores, vontades, e se autoconhecer, sabe? É importante fazer isso, sabe? O grande convite de todos os vídeos é assistir filmes, óbvio, mas também ter esse processo de se autoconhecer. Eu quero que, no momento em que você assista a um vídeo, você não fale, putz, é só mais um vídeo. Não, para que você internalize tudo isso, para que você fale, meu, vale a pena. Mas se eu tô falando isso tudo aqui pra você e você ainda não curtiu, brother, não acredito. Eu tô falando à toa. Não, eu tô falando à toa. Não dá. Cara, curte o vídeo, compartilha, manda pra aquelas pessoas que de fato, sabe, gostam desse conteúdo, gostam de assistir filmes, assistir o Mowgli. Às vezes Mowgli é seu filme favorito. Então curte isso me ajuda muito, muito, muito mesmo, sabe? Salva, se inscreve, ativa o sininho. Assim, sempre que eu lançar um vídeo, você vai saber. Voltando, né? O autoconhecimento ele é tão necessário porque nesse momento do filme a gente vai ter a primeira música, aquela canção marcante de Mowgli, né? Necessário, somente o necessário. Mas é isso, cara, porque o que é mais necessário do que você se autoconhecer? Sabe, o que é mais necessário do que esse processo? Sabe, o extraordinário é demais. Nesse momento é a sobrevivência, nesse momento é ele se autoconhecendo e, cara, tá tudo bem, para aí, sabe? Então, é isso. Esse momento em que ele está cantando com o Balu é bem engraçado, porque ele adormece, ele deita na barriga do urso e começa a só cantar, sabe? Mais uma vez, é como se esse processo não fosse feito em um dia, sabe? Em algumas horas de filme. É como se esse processo durasse anos e anos e anos e anos. Uma pessoa leva anos e anos para se autoconhecer. Então, não necessariamente interpreta essa transição em um filme como um dia, sabe? Passou só alguns minutos. Mas, ao mesmo tempo, é como se ele estivesse utilizando desse necessário para não crescer e fugir da terra dos homens. Então, nesse momento, aparecem os macacos e pegam ele ali da barriga do Balu. No momento em que ele é levado, ele é tido como prisioneiro no reino do rei Luís. E essa cena é bem engraçada, porque os macacos eles são espertos, só que eles vão simbolizar justamente isso, a mente de macaco, sabe? A mente de macaco, pela lei hindu e pelos misticismos, vai simbolizar justamente isso, né? Aquela mente que fica dormente, que fala e repara em qualquer coisa. Aquela mente que passa uma pessoa, começa a reclamar de tal pessoa. Aquela mente que está preocupada com o que vai acontecer na sexta-feira que vem, sabe? Então, essa é a mente de macaco, uma mente falante. E não uma mente necessariamente neutra, que é aquela mente calma, sabe? Que não acontece nada. Uma mente quieta, não. Vai ser a mente falante mesmo ali, e ativa. E além disso, pelo hinduísmo, o macaco está ligado ao chakra do coração. Então, passou do elefante, passou do urso e agora ele já está aqui. Então, ele está lidando com tudo isso, toda essa região aqui do coração, que é sentimento, amor, suavidade, essa pegada um pouco amorosa.
Isso fica mais interessante ainda quando nós pegamos o comparativo com o fogo. Então nós estamos adentrando e conhecendo o fogo dos homens. Vale lembrar que nesse momento Bagheera e Baloo procuram Mowgli juntos, então é como se ele já tivesse juntado esses dois arquétipos dentro dele. Vamos procurar o Mowgli porque ele tá no reino do Luiz e a gente vai ter que achar ele. Vamos lá, então os dois caminham juntos enquanto Mowgli continua se autoconhecendo. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O fogo, ele vai simbolizar a chama sagrada, né? A consciência. É ele deixar de ter essa mente de macaco e ter uma mente mais ativa. Também vai simbolizar paixão, amor, esses sentimentos mais puros. Mas além disso, o fogo é um princípio de calor. E ele vai contra a sombra, porque ele ilumina. Então nós temos o meio do caminho de Mowgli. É o meio do caminho, ele literalmente está no meio do caminho aí. E além disso, já é um chamariz. Nesse momento, cara, teve a iluminação, a sombra, ela foi dissipada, quem vai aparecer depois? Com certeza o Shere Khan, com certeza o Shere Khan. E isso é bem legal. Mas além disso, né, Carl Jung ele vai falar que o fogo tem esse poder destruidor também, né? O fogo destrói, ele ilumina, mas queima, destrói. E ele precisa dessa segurança interna, que ele já possui, simbolizada pelo Baloo. Então tudo está correndo de maneira perfeita. Depois de alguns minutos, é óbvio que o Baloo e o Bagheera vão acabar pegando ele e concordando. Mowgli, o seu lugar não é aqui. E o próprio Mowgli, ele começa a saber quem ele é, porque ele já tem um pouquinho de autoconhecimento. Ele fala, cara, realmente o meu lugar não é aqui. E vamos juntos. Mas ainda com seus guias. Então ele não está completamente feito, era o meio do caminho mesmo. Mas ainda assim ele tem que ir para a Terra dos Homens e ele acaba não concordando e acaba fugindo, né? Ele vai dar um pinote ali no Bagheera e no Baloo e vai acabar entrando na selva de novo. Então novamente a imaginação, a infância é aquele apego. Ele vai começar a transitar por aí, só que dessa vez diferente. Ele vai começar a ver a cobra, mas agora só ele sem o Bagheera. Nesse momento que ele está na floresta e se encontra com K, vai ser só ele, né? Ele encontra K, a cobra, mas ele não tem mais Bagheera nem Baloo para ajudar ele. Então, K enrola ele, e como nós já falamos sobre a hipnose, vai ser esse processo de profundidade. Então ele vai descendo, descendo, descendo e se autoconhecendo nesse processo de hipnose, por mais que seja simples, seja ali só um momento no filme. Só que essa visão que ele tem com a cobra, né, os seus olhos, a animação ela foca bastante nos olhos. Vai ser o Ajna, né, essa visão, esse vislumbre. E nesse momento no filme, quem vai aparecer pela primeira vez é o tigre, o Shere Khan, que antes a gente só ouvia ele, mas agora nós estamos vendo ele de fato procurando o Mowgli. Ele sabe onde o moleque tá e vai procurar K, a cobra. Então agora as coisas estão ficando mais sérias, porque ele automaticamente já está se conhecendo. Isso é bem legal, porque a música que K, a cobra, vai cantar nesse momento é Vem a Mim. É uma espécie de não tem para onde correr. Você vai ter que subir, você vai ter que crescer, você vai ter que amadurecer. Não tem como fugir, não tem para onde correr mesmo. É uma analogia até um pouco arbitrária, né? Fazer uma analogia dessa, mas é bem parecido também com Paulo na Bíblia, né? Paulo e Jesus, né? Que ele vai, ele começa a ser relutante e ele acaba ficando cego, né? E depois ele vai ter uma visão de Cristo. Então, é basicamente isso, sabe? O Cristo Redentor do Mowgli chegou ali, né? E se chama Shere Khan, e é um tigre ameaçador. Então, esse comparativo é um pouco alusivo, mas é bem bacana de fazer também. Nesse momento em que ele ainda está com a cobra, e nós temos a visão, o vislumbre do Shere Khan, a cobra ela não vai ser mais ameaçadora. Ela vai proteger o Mowgli até que o Shere Khan saia. Então agora ele emancipou a cobra, né? Ele literalmente pisou na cabeça da serpente, entre aspas, né? De uma forma simbólica, e ela vai protegê-la. Só que depois disso ele vai sair na floresta de novo, ainda tem negação. É quando ele encontra os abutres. Essa transição entre a floresta e os abutres é muito bacana, porque ele sai da floresta, ele começa a entrar em um lugar extremamente seco, árido, realmente, e ele se depara com os abutres. Então, chegou o fim da reta. Esse é o fim do caminho e é o prenúncio de morte.
mas entre aspas, né? Porque vai simbolizar o processo de o eu ser um novo, uma nova pessoa. Então ele começa a ter uma evolução. E isso aqui é um comparativo verdadeiro com a nossa vida mesmo. Para cada pessoa que você conhece, tem uma visão de você. Então imagina quantas vezes você já não se refez ao longo desse caminho, ao longo desse processo. Mas além disso, o abutre vai simbolizar também aquela pessoa que está assistindo o vídeo e não curte e não compartilha. Não é possível. Não, brincadeiras à parte, cara. Já estamos chegando ao fim do vídeo, mas ainda assim, se você não curtiu, curte, se inscreve, assina o sininho. Literalmente, isso é muito bom, isso favorece também o algoritmo. Como você sabe, nós estamos no começo, então qualquer auxílio é muito bem-vindo. E como eu já falei anteriormente, no processo em que você faz isso, é como se fôssemos sócios. Eu acho isso fantástico. Mas ainda assim, eu tenho um outro pedido agora. Faz o seguinte, vai nos comentários e escreve para mim o nome de um filme. Não precisa falar mais nada. Isso vai servir como uma espécie de sugestão. Então eu vou saber quais próximos filmes eu consigo fazer um roteiro e fazer uma análise simbólica. Inclusive, é uma chance de você ter o seu nome aqui também, né? É uma sugestão de tal pessoa. Isso é fantástico. Mas vamos voltar à reta final do filme. Ao longo da cultura pop inteira, os abutres eles vão ser podres, gananciosos, vão ser considerados como seres ruins, sabe? Que ninguém chega perto, ou malandro. E esse é o grande arquétipo na cultura pop. Mas não é só isso. O abutre ele também simboliza renascimento. Olha só que legal, ele simboliza renascimento, o renascer. E além disso, e isso eu achei mais divertido, uma informação extremamente curiosa, eles são capazes de sentir o odor da carniça a 50 quilômetros. E um animal já caído, ele é capaz de encontrar em até 3.000 metros. Então eu achei isso impressionante. E se os abutres eles fossem extintos, literalmente metade do mundo também seria, porque eles são seres naturais para higienização dos povos. Então ele come tudo aquilo que já está podre. E a sociedade precisa dos abutres. E mais uma vez, senão o bicho pega, então não tem para onde correr. É o abutre, é esse o simbolismo do abutre. E aqui vai acontecer o primeiro embate entre Mowgli e o Shere Khan. Primeiro e último. Vai ser nesse terreno árido, onde começa a chover de repente. Nesse momento, Mowgli vai ter o seu embate com Shere Khan, mas ainda assim Mowgli não está com medo, né? Ele tem a coragem, ele tem o instinto, só que ainda assim é um baita tigre indo pra cima dele. E justamente nesse momento, Bagheera e Baloo o reencontram e o ajudam. Então, ele literalmente está tendo uma união ali na mente dele. Na batalha, Baloo sai ferido, só que Bagheera não participa da batalha. Por quê? Porque ele e Shere Khan são a representação da mesma parcela, então eles são a mesma coisa ali na mente de Mowgli se unindo nesse momento. Assiste o filme de novo, assiste essa animação, você vai ver que ele realmente não participa da luta final. Ele fica lá, sabe, representando a sombra, que não participa, é o sol, não tem como chegar tão perto assim. Nesse momento, um raio cai em um galho seco. Isso simboliza a vontade divina, pode ser uma consciência elevada que vem de cima, e isso vai causar o incêndio. E o Shere Khan ele tem medo do fogo e também o fogo dos homens. Então é essa união divina e também a elevação. Então Mowgli está aqui agora, está pegando fogo, está na cabeça dele. E o Shere Khan ele finalmente vai sair correndo. Então ele sai ainda com um galho amarrado no seu próprio rabo. E isso tem uma ligação também com a Ouroboros, a serpente que está sempre se autodesenvolvendo. Então ele foi embora com o galho. É o homem sempre se amadurecendo, são os processos sempre acontecendo e finalmente a chuva, depois de toda essa confusão, a chuva. Nesse momento ele vai encontrar o corpo de Baloo caído, né? E ele vai começar a chorar. Tanto ele quanto Bagheera vão começar a se entristecer porque Baloo ele foi ferido e visivelmente ele já está do outro lado. Só que a chuva nesse momento vai representar que as coisas fluíram. E o próprio fato do Baloo estar ali, deitado, simboliza que o novo eu
o renascimento do Mowgli aconteceu agora. Tanto que Baloo acorda e eles seguem a sua vida normalmente porque é o renascimento do Mowgli, é a aceitação. A água agora flui. E além disso, a chuva, a água também vai simbolizar isso, né? A criatividade, a sexualidade, tá tudo fluindo dentro dele. Por isso que, em algumas leituras, algumas pessoas vão fazer alguns comparativos com o Mowgli, mas esse não é o meu caso. Eu só vejo o que está ali. E agora chegamos literalmente ao fim do filme, em que ele se aceita e decide ir para a Terra dos Homens. E de fato, ele tem um primeiro momento, primeiro vislumbre em que ele vê a água de verdade, né? Que é simbolizada ali no fim do filme por aquela moça, né? Que ela tá com um pote. Isso é bem legal, porque o Mowgli ele vai para cima mesmo e ele tá interessado na água e também ir para a Terra dos Homens. Então ele se aceitou. Então eu achei isso fantástico e eu não tenho como esconder. O menino Mowgli agora vai ser um homem Mowgli e o fim do filme deixa isso bem claro. E é isso. Foi mais um vídeo. Estamos juntos mais uma vez. Saiba que, pra você que ficou até aqui, um grande beijo, porque é muito importante. Deixa sua sugestão, é sério. Deixa aqui no comentário. Eu com certeza vou assistir, vou analisar, vou preparar um roteiro, quem sabe nos próximos meses. Eu não estou falando sobre o vídeo favorito. E é isso.